Este é o primeiro seminário sobre as variantes do carcinoma epidermoide. Neste seminário, nós trataremos de duas variantes. O caso 1 é sobre um tumor de laringe num paciente adulto em torno de 60 anos. Observem que esta lesão, ela aqui na prega vocal, nós temos nesse corte histológico apenas um pequeno segmento onde nós temos uma espessura normal do epitélio da prega vocal. A prega vocal tem um epitélio escamoso não queratinizado. Então, observe que nesse pequeno trecho nós temos um epitélio escamoso que está dentro de uma espessura normal da prega vocal. Entretanto, observem que nesta outra área, inclusive gradativamente vindo até próximo a esta que é mais com aspecto normal, nós vemos essa proliferação escamosa muito bem diferenciada, que tem bordas rombas, um infiltrado inflamatório crônico aqui que circunda e uma intensa formação de queratina, de paraqueratinização. No aumento maior, nós observamos que, inclusive, essa proliferação escamosa, ela é muito bem diferenciada. Observem que não vemos atipias, a distância entre os núcleos aqui é mais ou menos regular, nós não temos hipercromasia, mitoses, apenas se voltarmos no slide anterior e compararmos com o normal, nós observamos que essa proliferação escamosa, ela vai invadindo a submucosa nessa forma romba. Ela tem uma invaginação em direção à submucosa se nós compararmos com essa área normal. Exceto por isso, nós observamos que realmente as atipias não chamam atenção, nem mitoses, e esse padrão de invaginação rombo circundado por esse infiltrado linfocitário. Este é o caso 2, que é semelhante ao caso 1 que nós vimos anteriormente. Também é um tumor de laringe, também acometendo a região glótica. É a mesma coisa que o anterior. Nós vemos uma proliferação escamosa muito bem diferenciada, não observamos pleomorfismo celular, as células, os núcleos aqui estão relativamente equidistantes, a posição, inclusive, das células, uma posição próxima ao que é o normal. Nós vemos essa invaginação para a submucosa nesse formato bem rombo e circundado aqui no estroma por esse infiltrado linfocitário. Inclusive, embora exista uma invaginação importante em direção à submucosa, a desmoplasia, a parte de resposta mais fibroblástica, é muito discreta. O que predomina mais aqui nesse caso é esse infiltrado inflamatório. Nós observamos também aqui que, além dessa invaginação, nós temos essa projeção verrucosa, papilífera, e uma grande produção de queratina. Então, voltando ao caso 1, eles são semelhantes e só voltando a chamar a atenção. Nós temos tanto a produção de paraqueratose como de ortoqueratose. No maior aumento, aqui do caso 2, novamente, nós vemos ausência de atipias, nada de pleomorfismo, a distância entre as células semelhante, citoplasma amplo, eosinófilo, até a posição das células nessas camadas é semelhante ao normal. A única diferença em relação ao normal, realmente o que chama atenção, é essa proliferação que invagina em direção à submucosa e esse infiltrado inflamatório que circunda. Nesse corte, nós vamos ver isso de um aspecto um pouco cortado nesse sentido, onde nós vamos ver esses agrupamentos arredondados, sempre com essa forma circunscrita e esse infiltrado inflamatório no estroma. Portanto, tanto o caso 1 como o caso 2 preenchem ambos histologicamente os critérios para o diagnóstico de carcinoma verrucoso. Esta variante do carcinoma epidermoide é uma variante muito bem diferenciada e queratinizante.
ela tem tanto esse crescimento que nós mostramos aqui exofítico, formando essas projeções para fora, como ela tem o crescimento endofítico, essa invaginação em direção à submucosa. Esta variante do carcinoma epidermoide, ela é localmente agressiva, mas ela não tem comportamento metastático. E histologicamente, vocês observaram nos dois casos ausência de displasia epitelial, ou seja, não temos células com hipercromasia, alteração da relação núcleo-citoplasma, mitoses, etc. As mitoses, por sinal, vamos voltar a falar, quando encontramos é mais nessa porção basal do epitélio, mas não nas porções mais altas. Este aqui é um exemplo na cavidade oral, onde está aqui o carcinoma verrucoso. Observem que ele tem essa tonalidade branca devido a essa enorme queratinização, esse aspecto verrucoso. Ele acomete tanto a cavidade oral quanto laringe. São as duas regiões mais comuns de lesão na cabeça e pescoço. Embora ele possa ocorrer também em outras regiões, essas duas são as mais comuns. Boca e laringe. Este carcinoma, ele tem forte associação com o fumo e abuso de álcool. Não tem relação com o HPV. Os diagnósticos diferenciais principais do carcinoma verrucoso seria o próprio carcinoma epidermoide bem diferenciado, mas o convencional, que é aquele que, diferentemente do verrucoso, ele teria, portanto, não só essa parte de ser agressivo localmente, mas também um comportamento metastático. Teria o potencial metastático que o verrucoso não tem. Os outros diagnósticos seriam hiperplasia verrucosa, a leucoplasia verrucosa proliferativa e o carcinoma epidermoide papilífero exofítico. Vamos ver em primeiro lugar, esse primeiro diagnóstico diferencial, que é exatamente o caso número 3. O caso número 3 é uma lesão em assoalho de boca. Então, observem que nesta proliferação escamosa, embora ela seja bem diferenciada, nós também não vemos um pleomorfismo exuberante. Ela, diferentemente dos dois casos anteriores, ela não apresenta aquela queratinização abundante, como nós vimos nos dois casos anteriores, e principalmente esse aspecto do tipo de invasão. Observem que tanto o caso 2 como o caso 1, o modo de invasão é sempre essas proliferações formando essas invaginações arredondadas, esse modo de entrada arredondado. Entretanto, no carcinoma epidermoide bem diferenciado, que seria esse aqui o caso 3, vejam que o modo de invasão seria mais pontiagudo. Vocês têm essa entrada de um modo diferente, nem sempre arredondado, mas formando esses agrupamentos mais pontiagudos. Num aumento maior, observem esse padrão mais infiltrativo, formando às vezes agrupamentos pequenos de células, entrando no estroma. Observem que o pleomorfismo já é mais acentuado do que no carcinoma verrucoso. E outra vez, esse modo de infiltração. Num aumento maior, observem, embora bem diferenciado, em áreas nós podemos ver, inclusive, como se fosse uma camada basal e depois uma intermediária, mas nós vemos esse pleomorfismo celular, que não observamos aqui no carcinoma verrucoso, além desse tipo de infiltração, que seria mais pontiagudo, entrando às vezes formando agrupamentos pequenos celulares que invadem o estroma, em contraste ao carcinoma verrucoso, que tem essa borda romba, essa ausência de pleomorfismo celular, uma semelhança muito grande com o epitélio normal. Bom, em relação ao segundo diagnóstico diferencial do carcinoma verrucoso, seria a hiperplasia verrucosa. Então, observem essa lesão oral.
Vejam que foi enviado essa lesão, porque ela deve ter chamado a atenção, essa área que com certeza tinha um aspecto esbranquiçado, verrucoso, e inclusive foi uma biópsia muito bem feita, que nós podemos observar veio com uma quantia importante aqui, grande até de submucosa, e inclusive essas margens do lado, não só o epitélio alterado, como de epitélio normal. Isso é importante porque nós observamos que nós temos uma proliferação escamosa muito bem diferenciada, que faz essas projeções papilíferas, que tem uma grande quantidade de queratinização. Muito semelhante ao carcinoma verrucoso, que também faz essas projeções papilíferas, tem essa grande quantidade de queratinização. Entretanto, observe que se nós traçarmos uma reta, como eu tracei aqui, da mucosa normal, passando aqui pela basal do epitélio normal, da margem, nós vemos que essa proliferação ela é completamente para fora. Ela não invade a submucosa, como é o carcinoma verrucoso. Portanto, nesse caso, o diagnóstico, como nós temos esse crescimento só exofítico, acima do que seria essa linha imaginária, passando aqui pela camada basal do epitélio, vejam que ela seria um crescimento para fora, não entrando, nós temos, portanto, o diagnóstico de hiperplasia verrucosa. Entretanto, se esse crescimento, como aqui, os dois muito bem diferenciados, os dois com essas projeções papilíferas e queratinização, mas nesse caso essa proliferação ela se aprofunda abaixo do que seria essa linha passando pela camada basal, nós teríamos, ao contrário de hiperplasia, o diagnóstico de carcinoma. Então vejam a diferença para fazer o diagnóstico de hiperplasia verrucosa versus carcinoma verrucoso. Nesses casos que nós temos essa hiperplasia verrucosa, é importante que o clínico faça essa ressecção completa e um segmento desse paciente, porque isto às vezes é uma lesão inicial que posteriormente pode recidivar e progredir até para carcinoma verrucoso. Mas nessa fase é impossível para o patologista fazer o diagnóstico de carcinoma, uma vez que essa proliferação ela está totalmente acima dessa camada basal, dessa linha que passaria aqui na porção basal do epitélio. Vou voltar para salientar no primeiro slide para vocês observarem que naquele primeiro caso, que é exatamente o que queríamos chamar a atenção. Como é curvo, não conseguimos fazer essa linha, mas nós podemos imaginar que esta proliferação ela já está invaginando em direção à submucosa e ela não é só totalmente exofítica. E, portanto, o diagnóstico de carcinoma e não de hiperplasia verrucosa.